Vamos criar mentalmente a figura doce do querido Mestre Jesus, imaginarmos um ambiente de imensa paz, um ambiente natural, onde o verde está abundante, o canto das aves, a harmonia da natureza encontra-se presente. E ali, sentamo-nos na presença do querido Mestre Jesus, para agradecer-lhe, Senhor, por todas as bênçãos deste momento reencarnatório. Te agradecemos pela oportunidade de estudarmos e vivenciarmos a doutrina espírita, que nos dá tanto alento, tanto consolo e tanta esperança na vida futura. Te agradecemos em especial esta casa que nos acolhe e que nos permite esta convivência harmoniosa. Te agradecemos, Senhor, a família que temos. Por vezes, com múltiplos problemas, em face de reajustes reencarnatórios. Dai-lhes força, Senhor, que elas possam vencer por etapas e nesta reencarnação problemas do passado. Te agradecemos esta cidade onde vivemos, onde temos a oportunidade de trabalhar, de construir amizades, de servir, de exercitar a cidadania. Que os nossos governantes, Senhor, sejam abençoados para que produzam o bem necessário a todos que aqui vivem. Te agradecemos, Senhor, pelas crianças, pelos velhos, que sabemos, em curso da evolução, não estão esquecidos pelo pensamento e pelas emanações da espiritualidade superior. Rogando ao Pai, como nos ensinastes, daremos por iniciados os trabalhos desta manhã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Seja feita, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, o pão do entendimento, do trabalho, da compreensão, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aqueles que eventualmente nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. E assim seja. Vocês não percebem, mas eu tenho um eco ali, né? Hoje nós temos uma satisfação muito grande de recebermos a nossa confrade Silvia, lá do Rodrigo Lobato, que nos trará a mensagem para a semana. Seja bem-vinda, é uma alegria termos você aqui. Bom dia a todos, que as bênçãos do nosso Mestre Jesus possam nos envolver nesta manhã em muita paz. Ele era talvez uma das maiores fortunas do seu tempo. Era mestre em Israel, conhecia profundamente a lei. O seu nome significa aquele que vence as pessoas, Nicodemos. O Evangelho de João, o quarto evangelho, traz 3 referências a Nicodemos. João, evangelista, não se esqueceu da presença de Nicodemos na época em que Jesus passou pela terra. Primeiro momento, o primeiro registro de Nicodemos é quando ele solicita uma
entrevista com Jesus. Mas ele solicita uma entrevista noturna, porque ele é mestre em Israel, ele é conhecido, e ele não poderia ser visto com um profeta. Com um profeta entre tantos profetas que existiam naquela época. Ele solicita, então, uma entrevista, no que Jesus concorda. E ele se dirige, então, à noite, às escondidas, ao local em que Jesus está. E chegando lá, ele indaga de Jesus: Rabi, sabemos que tu és mestre, porque as coisas que tu dizes, ninguém o havia dito. São diferentes, os milagres que tu fazes, ninguém conseguiu fazer. Jesus então lhe diz: para conhecer o reino de Deus, é necessário nascer de novo. Mas como é que pode, diz Nicodemos a Jesus, como é que pode um homem, já velho, nascer de novo? Como é que pode um homem voltar para o ventre de sua mãe? Jesus então lhe diz: tu és mestre em Israel e não sabes destas coisas? Se te falo das coisas terrenas e não compreendes, se eu te falasse das coisas celestiais, então não compreenderias nada. E esta entrevista em que Jesus fala a Nicodemos da necessidade de nascer novamente, talvez se estende até altas horas da noite, não sabemos. Mas o fato é que Jesus diz a Nicodemos da necessidade do retorno, da necessidade de voltar à carne, das vidas sucessivas. E talvez nesta entrevista que se estenda até tantas horas da noite, Jesus diga a ele tantas outras coisas. O fato é que isto marcou muito a vida deste mestre de Israel, deste doutor da lei. Porque num segundo registro, João também se lembra dele. Estava vendo a festa dos tabernáculos, em que os doutores da lei e muitas pessoas ali presentes, muitos judeus, pegavam de um jarro altamente ornamentado, rico, precioso, colocavam dentro dele a água, subiam as escadarias do templo e jogavam aquela água na escadaria, num simbolismo que era anual nesta festa para os judeus. E neste momento em que eles estão jogando aquela água nas escadarias, Jesus está ali também no último dia da festa e diz: quem tiver sede, venha até mim e beba. Quem crer em mim, brotar-lhe-ão do interior torrentes de água viva. Os doutores da lei se escandalizam e dizem: quem é ele? Quem ele pensa que é para dizer isso, este profeta? O povo se maravilha com esse dizer de Jesus. E então uma guerra de palavras começa a se estabelecer entre os doutores da lei, querendo prendê-lo. E enviam então soldados para prenderem Jesus. Naturalmente não o encontram. Não encontram Jesus em meio àquele povo naquele momento. Não era o momento dele ser preso. Não era o momento ainda dele se deixar imolar. Não o encontram. E naquele momento os doutores reunidos digladiam-se contra aquele homem que blasfemou de tal maneira, dizendo-se ser a água viva, dizendo ser a fonte da verdade. Neste momento, João, o evangelista, registra que Nicodemos defende Jesus. Diz ele aos doutores: acaso a nossa casa que condenará um homem sem antes ouvi-lo?
E eles encolerizam-se contra Nicodemos, chamando-o de Galileu, que significava seguidor do Cristo. E para eles, da Galileia, nada de bom chegava, nada de bom vinha da Galileia. Mas naquele segundo momento, ele defende Jesus frente a todos. Sabe-se lá que reprimendas ele sofreu por ter defendido Jesus frente aos mestres de Israel. O fato é que João, o evangelista, traz um terceiro registro de Nicodemos, quando Jesus é crucificado e José de Arimateia, que já era discípulo de Jesus, pede o seu corpo, para que o corpo seja todo limpo, sofra todo aquele processo antes de ser colocado no sepulcro. Nicodemos, neste momento, junta-se a José de Arimateia, compra as ervas necessárias e, junto com o amigo, aceiam o corpo do Cristo para que ele seja colocado no sepulcro. Seja feita, então, uma reflexão a respeito de Nicodemos. Justiça seja feita. Se num primeiro momento ele solicita uma entrevista noturna, às escondidas, para não ser visto, porque ele era mestre em Israel, conhecido de todo mundo, esta entrevista noturna deve ter suscitado no seu intelecto, no seu coração, uma profunda mudança, porque depois ele defende Jesus publicamente e mais para frente ele junta-se a um amigo para as honrarias do sepulcro, no momento de entregarem o corpo do Cristo ao sepulcro. A reencarnação, a ideia das vidas sucessivas, fazia parte do dogma dos judeus, diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles acreditavam que o espírito retomaria o corpo e chamavam de ressurreição aquilo que hoje nós conhecemos por reencarnação, porque eles não sabiam o processo. Como se daria esse retorno? Julgavam que o espírito retornaria àquele corpo, chamando então de ressurreição a esse processo, né, que hoje nós espíritas conhecemos como reencarnação. O cristianismo primitivo ele estava inteiramente impregnado da ideia das vidas sucessivas. Inteiramente impregnado. Era a ideia também de Platão, da escola de Alexandria. Os padres gregos, Orígenes, Clemente, preconizavam a ideia das vidas sucessivas. No século IV, São Jerônimo dizia que a crença nas vidas sucessivas era a crença da maioria do povo de sua época. Era a crença dos egípcios, que julgavam que seriam presididos pelo tribunal de Osíris. Era a crença dos gregos, era a crença dos celtas, povo que viveu na Europa por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Fazia parte da crença das pessoas de uma maneira geral, a crença do retorno. Arqueólogos descobriram cadáveres enterrados que julgaram pertencer de 10.000 a 5.000 anos antes de Cristo, cadáveres esses enterrados em posição fetal. E depois, através dos seus estudos, chegaram à conclusão que aquele povo julgava que o espírito retomaria aquele corpo, o espírito voltaria. E já deixavam, então, o cadáver preparado na posição correta para quando o espírito chegasse retomar aquele corpo. Acreditava-se na volta, que a volta era a ideia libertadora, era a ideia que explicava todas as necessidades do ser humano, mas não sabiam como. Que mecanismo era esse? De que modo o espírito retomaria aquele corpo? A questão de Nicodemos a Jesus. Como é que pode um homem já velho voltar para o ventre de sua mãe? Mas
Mas Jesus, sabendo da nossa necessidade, sabendo que naquele momento em que ele andava pela terra, nós ainda não estávamos totalmente preparados para o entendimento desse mecanismo, Jesus disse, conta-nos João também, que nos enviaria futuramente um Consolador. Este Consolador, este outro Consolador, porque ele disse que enviaria um outro Consolador, e este outro Consolador nos explicaria muitas coisas que naquele momento nós não compreendíamos. E nos explicaria também muitas coisas que ele estava dizendo e que naquele momento nós não compreendíamos. Este Consolador viria, aplacaria as nossas dúvidas, nos diria desse mecanismo, da vivência da lei de Deus. E, com efeito, no dia 3 de outubro de 1804, reencarna, sob os auspícios da espiritualidade maior, da esfera crística, reencarna o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, na França, em Lyon, Allan Kardec, que veio com esta missão particular, esta missão única, espírito de autoescola, com um preparo inconfundível de trazer o ensinamento dos espíritos, de organizar, de codificar, como nós costumamos dizer, de reunir de uma forma didática, de uma forma inteligível, a explicação deste questionamento de Nicodemos a Jesus. Como é que pode um homem já velho voltar para o ventre de sua mãe? Como esse mecanismo? Foi necessário que muitas escolas se desenvolvessem, que muitas teorias sobrepujassem o tempo, né, para que nós pudéssemos crescer um pouco intelectualmente também e entender o mecanismo do homem velho que vai voltar para o ventre de sua mãe. E Allan Kardec, então, nesse esforço de alguns poucos anos, 13, 14 anos, codifica, reúne, sintetiza de uma forma didática e compreensível este ensinamento da lei de Deus, do retorno do espírito para o corpo, dizendo: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Sintetiza de uma forma tão espetacular o ensinamento, a vida, a lei de Deus, que só um espírito mesmo de um preparo excepcional poderia reunir, sintetizar a lei, o princípio do renascimento, da vida, da necessidade. E Nicodemos vivenciou com Jesus estes momentos importantíssimos, de uma maneira muito interessante. Um espírito que talvez no primeiro contato com Cristo já tenha despertado, através do ensinamento que o Cristo lhe deu, né? Que o próprio Cristo lhe deu, desenvolveu esse conhecimento dentro dele. Nicodemos vivenciou com Jesus o sentido da vida e do renascimento. Jesus disse a ele: é preciso nascer de novo, né? Renascer, né? Renascer, é preciso renascer. Nicodemos vivenciou com ele a vida, porque ele ouviu de Jesus dizer: quem tiver sede, vem a mim. Quem quiser viver, experimentar a vida verdadeira, ganhar o reino de Deus, ter paz interior, ter tranquilidade de alma, vem até mim. Nicodemos vivenciou a vida perante Jesus, e Nicodemos vivenciou também a morte, porque ele viu que o Cristo deixou-se imolar, e ele estava ali naquele momento, quando Cristo foi crucificado, ele estava presente quando o corpo foi retirado da cruz, ele ajudou
a todos os atos necessários que faziam parte dos dogmas judeus, a limpeza do corpo, a colocação do corpo no sepulcro. Ele vivenciou aquilo, ele vivenciou estes momentos de vida, de renascimento, de morte, que é a síntese da lei de Deus, que é o que reúne a lei para nos explicar a necessidade de estarmos aqui. Porque muitas vezes nós nos perguntamos, será mesmo necessário nascer? Tantas vidas, quantas será? Nós não sabemos. Né? São muitas, muitas e muitas que se perdem. E nós não sabemos a quantidade da nossa necessidade, a quantidade de renascimentos. Quantas vezes será necessário renascer? Múltiplas vezes. E nós nos perguntamos, será necessário ficar voltando sempre, vivenciar esse sofrimento, este mundo de dor, muitas vezes de violência, de dificuldade, de insegurança, a dor que nos causa, né, o atrito com os outros? Será necessário tudo isso? E Allan Kardec, no livro dos Espíritos, questiona os espíritos a respeito disso. Na questão, quem quiser olhar depois, na questão 230, Kardec pergunta, o espírito progride no estado errante? No estado de desencarnado, lá no mundo espiritual, sem o corpo físico, o espírito progride? Ficando por lá, estando lá, estudando, trabalhando, e nós sabemos que isso é possível pelas obras de André Luiz, Dona Ivone do Amaral Pereira e tantas outras obras. O espírito está do lado de lá e quando adquire um certo equilíbrio, pode frequentar estudos, igual a gente frequenta na casa espírita, pode trabalhar, pode se desenvolver. Então o espírito progride no estado errante? Pergunta Allan Kardec. Os espíritos respondem, pode melhorar-se bastante. Melhora-se bastante no estado errante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corpórea que ele coloca em prática as ideias adquiridas. Então, melhora-se bastante. Porém, toda vez que tem esse mais, a gente já sabe que vem alguma coisa aí para nós, né? Melhora bastante, mas só na existência física coloca em prática. No mundo espiritual não tem jeito de colocar em prática. É aqui, nos embates do dia a dia, enfrentando o dia a dia, levantando-se, as oportunidades, enfrentando o convívio, o relacionamento, é aqui. Mas Kardec ainda faz um outro questionamento. Questão 333. Se um espírito se sentisse bastante confortável no mundo espiritual, tendo adquirido uma condição mediana, estando razoavelmente equilibrado, lá no mundo espiritual, não precisando de muitas coisas, frequentando estudos, trabalhando, e dissesse assim, não quero voltar mais. Posso ficar por aqui? Quero ficar? Não quero reencarnar, não. Não quero enfrentar o dia a dia, as dificuldades. Posso ficar? Os espíritos respondem, não indefinidamente, cedo ou tarde, o espírito sentiria a necessidade do retorno. Nem a lei divina queria forçar o espírito a voltar. A consciência, a necessidade íntima, nos mostra a necessidade da volta. Quem leu o livro Memórias de um Suicida, há de se lembrar. Quem leu Memórias de um Suicida? Alguém leu? Leram? Há de se lembrar que Camilo Castelo Branco, depois que passou por todas as dificuldades do Vale dos Suicidas, foi recolhido no Hospital Maria de Nazaré, passaram-se vários anos, ele conta lá pelas tantas que todos aqueles seus colegas do Vale do Suicida já tinham reencarnado. Só ele estava lá. Todos já tinham voltado. Ele permanecia lá, já fazia uns 50 anos. Ele estava no mundo espiritual. Naquele momento, ele já estava estudando,
ele já estava se aperfeiçoando em algumas coisas. E ele dizia que não sentia vontade de retornar. Ele não queria voltar. Estava tão bom do lado de lá. É igual quando a gente está no ventre materno, está tão bom. Né? A gente está ali, protegido. E ele estava protegido, ele estava bem, estudando. E ele dizia que ele mesmo se sentia constrangido. Ele passava ali pelos corredores, ao lado dos espíritos trabalhadores, e ele sentia que eles olhavam para ele meio de atravessado, como quem diz assim, vai ou não vai, né? Está esperando o quê? Mas ele se sentia assim. Né? Ninguém lhe dizia nada, os espíritos não o forçavam. A sua consciência lhe indagava do retorno, porque ele sabia que existia a necessidade da volta, que ele iria ter que voltar para enfrentar. Porque lá ele não estava enfrentando os embates do dia a dia. Lá ele não poderia dizer, eu venci, eu fui o mais forte, como há uma lição do Evangelho em que diz isso. Quando vencemos as dificuldades, com dor, muitas vezes com muito sofrimento, mas vencemos, dizemos, eu consegui. Eu venci, eu fui o mais forte, eu estou me fortalecendo. E lá, ele não tinha passado pela prova, ele estava numa situação confortável, mas ele sabia que deveria voltar. Ele sabia. Então ele decide, num determinado momento, que deve voltar, que deve enfrentar as dificuldades. Porque só no mundo físico, só com o corpo físico, nós vamos poder dizer, eu consegui vencer, eu enfrentei a dificuldade. E Nicodemos, certamente vivenciando isso com Jesus, pôde compreender esta necessidade, o mecanismo do espírito que não vai retomar mais aquele corpo, porque aquele corpo não existe mais. Tudo que formava aquele corpo já tinha retornado ao fluido. Outro corpo seria composto e este corpo, sim, seria aquele que vestiria o espírito, que daria a oportunidade da volta do espírito. Existe uma lenda chinesa, que retrata de uma maneira interessante esta ideia do retorno, da necessidade dos embates do dia a dia, da necessidade de enfrentarmos o outro para vencermos a nós mesmos. Esta lenda conta o seguinte, uma jovenzinha chinesa casou-se e era de praxe, quando a jovem se casava, morar na casa da sogra. Ela teria que morar junto com a sogra. E fazia parte daquela aldeia, daquele local, que ela morando juntamente com a sogra, na casa da sogra, ela não comandaria a casa seria comandada pela sogra. E essa jovem, ela casa-se então e vai morar com a sogra, como era de praxe. E a sogra comandava tudo dentro da casa, como deveria ser feito ou não, fazia, desfazia, ela não podia dizer nada. E ela começou a tomar-se de um sentimento de rebeldia em relação a essa sogra. Aquela mulher era muito autoritária, aquela mulher era muito brava, dizia tudo, fazia tudo, ela não poderia dizer nada, era sua casa, ela havia se casado. E ela começou a se rebelar com isso intimamente, criando um sentimento de hostilidade em relação a essa sogra. Chegou num ponto em que ela não suportava mais morar naquela casa, ela dirigiu-se então à casa de um curandeiro ali perto, pedindo a ele uma solução. Ela não queria mais morar junto com a sogra, ela queria eliminar a vida daquela mulher. Ele então lhe dá algumas ervas e diz a ela, você vai começar a ministrar essas ervas na comida dela, mas aos poucos, gradativamente, bem lentamente, para não levantar suspeitas. Mas, acima de tudo, você deve mudar o seu comportamento com ela, tratá-la com amenidade, com docilidade, para não despertar nada contra você. E a jovenzinha foi toda feliz para casa e assim ela fez. Começou a ministrar aquelas ervas na alimentação da sogra e começou a tratá-la
com mais doçura, para não despertar suspeitas. Tudo que a mulher dizia, ela concordava. Se ela dizia sim, ela sorria. Se ela dizia não, ela sorria também. Para que quando a sogra desencarnasse, ela não fosse a culpada. E foram se passando os dias, as semanas. A sogra, por sua vez, percebendo a mudança de comportamento da nora, começou também a tratá-la com menos aspereza, porque a jovenzinha não revidava, não era mais rebelde. Começou a tratá-la com um pouco mais de carinho, de condescendência. Foram passando-se as semanas. Uma tratava a outra com amor, com carinho, por interesse, e a outra, percebendo a mudança, começou também a tratá-la com tranquilidade. E o convívio amenizou-se. Ficou mais gostosa a relação, ficou mais leve o relacionamento dentro do lar. E passadas algumas semanas, a jovenzinha começou a perceber que o seu sentimento por aquela sogra estava mudando. Que aquela mulher não era mais tão autoritária, tão ruim. Estava tratando ela com mais condescendência, com mais carinho. Ela começou a nutrir o sentimento de carinho, né? Começou a querer um pouco mais a companhia daquela sogra, porque ela tinha mudado o comportamento em relação a ela. E passado o tempo, e essa mulher não desencarnava, né? O carinho foi aumentando, até que ela se deu conta que ela gostava daquela mulher. Ela gostava daquela sogra, aquela mulher que ela odiava, em princípio, agora ela estava nutrindo um sentimento carinhoso, parece que até de amor. Parece que aquela mulher tinha substituído no seu coração a falta que a sua mãe fazia. Era uma mãe. Quando ela se deu conta desse sentimento, ela correu para a casa do curandeiro. Falou assim, eu quero um antídoto, porque eu não quero mais que ela morra. Eu gosto dela agora. Antídoto para combater essa erva que o Senhor deu, ela está morrendo. Ele então sorri para ela e diz, minha filha, essas ervas que eu te dei são vitaminas. A saúde da sua sogra vai muito bem. O que precisava acontecer era a sua mudança, a mudança do seu comportamento. E aí as coisas ficaram bem. Porque nós julgamos muitas vezes que o outro tem que mudar. Eu não tenho que mudar, eu estou agindo certo, está correto o que eu estou fazendo. O outro é que é ruim. Ou por outra, nós dizemos, eu fiz isso, eu agi assim, porque o outro me enfesou, me deixou nervoso. O outro, sempre o outro, não somos nós. Mas a doutrina espírita nos diz que somos nós. É a nossa mudança de comportamento que é necessária. Às vezes, o outro é ríspido, o outro é difícil, nós julgamos que ele é complicado e talvez ele julgue que nós somos da mesma maneira. Se nós mudamos o nosso comportamento, as coisas vão se amenizando, vão se tranquilizando. É o objetivo da lei de Deus, da ideia libertadora da reencarnação. A mudança do nosso comportamento. Não é o outro, sou eu. Então, quando nós lemos alguma coisa boa, assistimos a uma palestra edificante, ou mesmo falamos alguma coisa boa, não estamos ouvindo pelo outro, falando pelo outro, estamos falando para nós. Estamos ouvindo para nós. A gente tem o hábito de assistir, às vezes, alguma palestra e falar assim, quem devia ouvir isso é o fulano. Ia ser tão bom para o fulano isso. Mas não é ele que está ouvindo, somos nós. É bom para nós, porque muda o nosso comportamento. E quando muda o nosso comportamento, muda o comportamento do outro também. Então precisamos de mudança. A lei da reencarnação, a ideia que nos liberta, que é esta lei de vidas sucessivas, é a necessidade da nossa vinda aqui para a mudança de comportamento, para que sejamos mais dóceis, como nos diz o Evangelho, afáveis, para que tratemos os outros com mais serenidade, mesmo que os outros tenham dificuldade. A mudança tem que ser nossa, tem que partir de nós. Temos que seguir aquele exemplo que Chico Xavier nos deixou quando conta a história da Água Santa, em que ele passava por dificuldades, ouvia muitas coisas, e um dia sua mãe
lhe aparece e lhe diz: quando você ouvir uma contrariedade, quando as pessoas forem ingratas e você tiver vontade de responder àquela ingratidão, àquela blasfêmia, né, você tome a água santa, você ingira a água santa. E ele, então, conta que aquela semana ele ficou procurando em todas as farmácias ali da região a tal da água santa e não encontrou. E quando ela lhe voltou de novo, ele perguntou, indagou dela: onde tem essa água que eu não consegui encontrar? E ela lhe diz: ah, meu filho, esta água está aqui no pote, no filtro da sua casa. Você coloque num copo, tome uma golada, nesses momentos em que alguém te diz alguma coisa e você tem vontade de estourar, e segure essa água na boca, não engula, banhando a sua língua naquele momento em que a vontade de estourar e de responder ainda está presente. Segura a água na boca. Quando passar aquele nervoso, aquela vontade de responder, aí você pode engolir. Porque aí não tem mais jeito. Passou, não vai mais responder, está mais tranquilo. É a lei da reencarnação, é a lei do perdão, é a lei de viver e viver bem, com serenidade, com bom ânimo. Herculano Pires, no livro Ser e a Serenidade, diz que se nós quisermos ter um desencarne bom, uma morte boa, tranquila, e isso é possível, nós deveremos ter uma vida boa, uma vida serena. Uma vida serena leva a uma morte serena, a um retorno à vida espiritual sereno, tranquilo. Quando o espírito se desprende do corpo, o espírito durante a vida já se acostumou a uma vida espiritualizada e o desenlace é uma questão de momentos, com tranquilidade, com bom ânimo, com serenidade. E com isso nós conseguimos driblar as dificuldades sem sofrermos tanto, sem acrescentarmos mais dor à dor que já existe, transformando a dor em felicidade, agradecendo pela oportunidade de trabalhar, de aprender e de servir. Porque nós somos pessoas que estamos aqui para trabalhar, para nos edificar. Mas não somos pessoas que estamos aqui para fazermos um exagero. Não conseguimos ainda ter um escol de Chico Xavier. Não conseguimos ainda. Estamos aqui para os nossos embates. Como teria dito Madre Teresa de Calcutá, nós não estamos aqui para fazer grandes coisas, mas estamos aqui para fazermos pequenas coisas com um grande amor. Os nossos trabalhos do dia a dia dentro do lar, com os companheiros que nos envolvem, as nossas pequenas tarefas, mas com muito amor. Essa é a qualidade do nosso trabalho. É aquilo que nos favorece a lei de Deus através da reencarnação. Então, que possamos, como Nicodemos, que vivenciou a experiência libertadora desta ideia que nos renova, podermos analisar no nosso dia a dia o nascer, o viver com qualidade, né? O morrer também com qualidade, com serenidade, renascer de novo, agradecendo as oportunidades de estarmos aqui para progredirmos sempre, porque esta é a lei segundo os Espíritos. E que esta lei que nos dá a alegria de viver e oportunidades imensas e grandiosas possam nos dar a felicidade e a serenidade no dia a dia e nos acompanhar até nossos lares, nos dando a todos sempre muita paz.